quando evocamos a figura de Jesus. Quando ali buscamos a passagem em que Jesus conversava com doutores da lei, e Jesus faz um resumo do que seria a lei. Quando então, dizendo amar a Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amar ao próximo como a si mesmo, resumia-se toda a lei e os profetas. Ele escreve, ou ele diz, né, em Mateus escreve, desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais dois mandamentos? Dois mandamentos cuja ação tem o mesmo sentimento: amar. De quais mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo. Então, o cerne desses dois mandamentos é o amor, é amar. Então, Jesus nos disse que toda a lei e os profetas podem ser contidos, vão estar contidos nesse único sentimento, amor. Nesse único substantivo, amor. Uma palavra só, 2 sílabas, representa toda a lei. Quando olhamos essa expressão, toda a lei, nós vamos perceber que não é uma lei escrita, não é necessariamente aquele código mosaico, deuteronômico, levítico. Não, não, não. A lei, nós podemos buscá-la na questão 614 do Livro dos Espíritos. E ali perceber, nessa questão 614, que Kardec faz uma pergunta aos benfeitores espirituais, justamente buscando essa ideia de uma lei, a lei de Deus, a lei natural. É aquela lei que ali ele pergunta o que se entende por lei natural. E os espíritos respondem: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Mostrando-nos então que a lei de Deus, cujo o elemento é o amor, é para a nossa felicidade, para a felicidade do ser humano. O amor, então, é um sentimento para a felicidade. É um sentimento que advém do Criador. Por que dizemos advém do Criador? Porque é isso que o evangelista João escreve na sua primeira carta. Na sua primeira carta, João vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Mostrando-nos, então, que toda a lei de Deus advém do amor. Quando estudamos, então, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, das leis morais, o que sustenta todas aquelas leis morais, a base na qual elas se edificam, é o amor. Não há lei de adoração se não se tem amor. Não há lei de sociedade se não se tem amor. Não há lei do progresso se não se tem amor. Não há lei de conservação se não se tem amor. Não há lei de reprodução se não se tem amor. Não há lei do trabalho se não se tem amor. Não há lei de destruição se não se tem amor. Não há lei de liberdade se não se tem amor. Não há lei de igualdade se não se tem amor. E, principalmente, não há lei de justiça, amor e caridade se não se tem amor. Porque todas são leis de Deus, e as leis de Deus estão todas no amor. O que Jesus veio aqui nos trazer, o amor. Veio nos falar de uma vida maior, de uma vida plena, como vemos lá, salvo engano, no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mostrando-nos a realidade da vida, abrindo-nos a cortina para enxergarmos a vida, cujo sentimento, mineiramente falando, cujo tempero é o amor. O amor que permite-nos enxergar
às outras pessoas, conviver com as outras pessoas, entender as outras pessoas. Do amor saem o sentimento de simpatia, de empatia, de alteridade. O amor é esse elemento, essa base para os nossos relacionamentos, para percebermos no outro a expressão nossa e fazer de nós a expressão do outro, colocando-nos numa horizontalidade de relacionamento. Ninguém maior, ninguém menor. É esse o sentido do amor. É o elemento que igualiza, ou melhor, horizontaliza as pessoas. Foi o que Jesus fez. Esse ser que aqui nasceu, aqui encarnou, o ser perfeito, a expressão simbólica de Deus, aquele que aqui veio para cumprir a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou, disse o Cristo, é que nos amássemos uns aos outros. E Jesus traz ali esse elemento, já se despedindo, por assim dizer, dos seus discípulos, traz esse elemento, renova esse mandamento, amar a Deus e ao próximo. E como tudo que Jesus fazia, quando ele renovava, ele acrescentava, ele colocava novos elementos, como ele fez. Ao se despedir, então, dos seus discípulos, ele foi dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Que novo mandamento foi esse? Amar o próximo já estava no mandamento, que vos ameis uns aos outros já estava no mandamento. E o que ele traz de novo? Amar uns aos outros, e ele acrescenta: como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Não é só amar aos outros, amar ao próximo, é amar ao próximo como Jesus amou, mostrando-nos que a escala é muito maior, que a envergadura do sentimento é muito maior, que não se trata de um amor de reciprocidade, se trata pura e simples de amar. De amar, como disse o Cristo, vemos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito, do Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz ele, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filho do Pai, que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não faz assim os publicanos? Então ali Jesus nos mostra que o amor não é um sentimento que exige reciprocidade. É um sentimento de ida. É um sentimento que sai. É um sentimento que vai ao encontro e não necessariamente precisa voltar. Porque o ser que ama, efetivamente, só ama. É o amor de ida, é o amor de doação. Então é esse o aspecto que nós podemos buscar nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos Espíritos, para nos falar do amor. Esse amor que cura. Esse é o amor que cura. Não o amor puro e simples da superficialidade. Porque nós podemos elencar
quatro tipos de amores que, na estrutura da linguagem grega, ficam melhor apresentados para nós. Porque para nós, na língua portuguesa, tudo nós chamamos de amor. Tudo nós chamamos por amor. O que é paixão, chamamos de amor. O que é gostar, chamamos de amor. O que é atração, chamamos de amor. Mas na estrutura do pensamento grego, cada característica, cada tipo ou cada demonstração é um tipo de amor e recebe uma palavra específica. Por que eu trago a estrutura grega? Porque é a estrutura dos evangelhos. É a linguagem dos evangelhos, à exceção do evangelho de Mateus, escrito em aramaico, mas já depois convertido em grego. É a estrutura do evangelho de João, que é o evangelho da amorosidade. Das cartas paulinas, que traz um cântico ao amor, no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. Da carta de João também, que exalta esse amor em Deus, e todos eles ali colocam. O Evangelho de João, onde Jesus vai conversar com Pedro, questionando-o sobre o amor dele para com Jesus. E a pergunta de Jesus é feita em duas formas do grego, que traduzimos para o português tudo como amor. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Mas as perguntas de Jesus, a palavra amor foi uma, a resposta de Pedro, a palavra amor foi outra. Jesus pergunta a Pedro duas vezes o ágape, que significa o amor transcendente, o amor divino. Ele pergunta ágape e Pedro responde phileo, que é o amor do companheirismo, o amor do colega da amizade. Jesus pergunta sobre o ágape e Pedro responde phileo, e é tudo traduzido como amor. Porque são variações, características desse sentimento tão complexo, de um sentimento de um substantivo abstrato, que muitos dizem, e concretos, segundo outros. Então nós temos essas demonstrações do amor. E qual é o amor que efetivamente cura? É o amor que eu sinto, não é o amor que me chega. Mas qual é o amor que eu sinto? É o amor eros, do grego. É o amor storgé, do grego. É o amor phileo, do grego. É o amor ágape, do grego. Porque esses amores, ou nesses amores, nós transitamos, nós caminhamos, nós o sentimos. Mas qual desses é aquele amor que o Cristo disse que eu vos amei? Porque era isso. O amor que Jesus sentia pelas pessoas é que as curava, aliada à fé que elas traziam. Esse amor que cura é um amor que se exala. Não é um amor verbalizado. Não é um amor que precisa ser tocado. É um amor que exala, que se expande, que não faz acepção de pessoas, que as ama, porque elas são pessoas, as ama porque elas existem. É o amor que ama a natureza não animada, a natureza material, a natureza com vida orgânica. É esse o amor. É o amor que vai trazer e exalar o sentimento necessário para auxiliar àquele ao qual se dirige o amor. O amor eros é o amor egoísta. O amor eros é aquele amor da sensação. Daí o termo grego eros levou a palavras erotização, por exemplo. É aquele amor possessivo. É o amor que
precisa de um pronome possessivo, é o meu amor. Meu. Não é só o amor, é o meu. É o meu. Colocamos um pronome possessivo. É aquele amor que exige uma alimentação constante. É o amor que olha a beleza física. É o amor que olha a sensação. É o sentimento, talvez, em ensaio para se pensar que há algo maior. Mas é um amor que ainda se faz dele uma prisão. E é um amor egoísta, porque esse amor eros, esse sentimento eros, não é para com a pessoa, é para comigo. É o que essa pessoa que eu digo amar me dá de satisfação. Um rabino certa vez disse, eu acho interessante as pessoas, elas dizem assim, eu amo peixe, mas mata o peixe para comer. Eu desconfio que elas não amem o peixe. Eu acho que elas amam o gosto que o peixe tem. E ele acrescentou: também as pessoas dizem que amam umas às outras, mas eu acho que elas não amam. Eu acho que elas amam o bem-estar que a outra pessoa causa nela, e não a outra pessoa. Porque quando perdem a convivência, sentem-se tristes porque aquele bem-estar que a outra pessoa causava não vai existir. Então, que amor é esse que só se pensa em si, pensa no bem-estar que o outro causa naquele que diz amar? Então ele disse, eu imagino que as pessoas não amem as outras porque elas amam o bem-estar que cada uma gera na outra. E se o amor é mais amplo? Se o amor é para ser espargido, esse eros é muito individualizado. É um amor que tem direcionamento. É um amor que aponta o dedo dizendo você. E você dizendo, para esse você querendo dizer meu. É o amor da posse. É o amor que quer ter a propriedade e a posse do ser amado. É um amor que apaixona e aprisiona. É o amor confuso, é aquele amor das discussões, das aspas, brigas pela posse. É aquele amor cujo ciúme é um dos elementos de vigilância. Porque o ciúme é a disputa pelas posses. Eu brinco que o ciúme é um dos elementos possessórios, é um dos elementos das ações possessórias que nós chamamos no direito, que é ter a posse, esse eros, esse amor com A minúsculo, eros. É aquele amor confuso, que foi muito bem apresentado no poema de Luís de Camões, lá no século XVI, Luís de Camões escreve: o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um descontentamento, é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Veja Camões escrevendo. Esse amor confuso. É um não querer mais que bem querer, descreve ele. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É ter para com quem nos mata uma lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é esse amor? Veja como ele escreve isso. Como Camões descreve esse amor difícil, esse amor da posse, esse amor confuso. E vai encerrar o poema dizendo como pode esse amor causar no coração dos homens amizade. Pois se tão contrário a si é esse amor. Chamando a atenção para a amizade, que é um outro amor. Que é um outro amor, o filho. Então percebamos que muitas vezes nós ficamos estagiando nesse sentimento do eros, da superfície, do que é enxergado, do que é palpável.
É esse o aspecto que o poeta libanês, Khalil Gibran, foi chamar a atenção. Quando lá no livro O Profeta, ele vai dizer aos casais: amem-se uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Dai de comer um ao outro da mesma comida, do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Tentando mostrar o aspecto transcendente, o aspecto de quem ama não prende, o aspecto de quem ama não exige o amor do retorno, de quem ama, ama. Não é um amor de ciranda, como vemos num poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele vai dizer: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Vejam como ele cria esse processo de ciranda no amor, mostrando cada um amando o outro e o outro não amando a esse um. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. E ele encerra esse poema na estrofe seguinte, dizendo: João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Raimundo suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja como é essa ciranda. Quando nós achamos, direcionamos, é só esse, é só esse. E esse amor não é um ir e vir, ir e vir, ir e vir. As circunstâncias da vida, as circunstâncias das provas vão ajustando para que, de fato, desenvolvamos o real amor. E como que, no exercício de evolução do sentimento amar, ou do sentimento do amor, temos um outro tipo, o amor storge, ou storgé. O que significa essa palavra? Familiaridade. É o amor entre família. Vejam que é diferente do eros, sim. O eros é o amor entre duas pessoas. É como se o mundo se resumisse a um só casal, duas pessoas, a um só sentimento. É como se não existisse mais mundo. É aquele amor, né, do eros, né? Você é minha vida, você é minha vida, em vez de estar na minha vida. E o storgé é o amor entre família. É um amor mais amplo, mas ainda é um amor limitado. Não é mais o meu amor, mas é o nosso amor. Nosso amor. É aquele que já não é um, mas são vários. E aqueles que dividem uma estrutura familiar amam-se entre si. Amam-se entre si. Mas ainda mantém o pronome possessivo. Na forma plural, mas o pronome possessivo. Nossos. Nossos amores. Nossos. Nossos porque são mais pessoas, mais pessoas, né? Porém, mais pessoas formando um grupo fechado. Ainda é um amor que pulsa por abrir-se. Ainda é um amor que pulsa, que luta para que transcenda e enxergue as outras pessoas também como família, qual Jesus nos mostrou. Que ele também tinha o amor storge, ele tinha a sua família. E há a passagem em que ele estava em casa de Pedro, atendendo a muitos. E chega-lhe um discípulo dizendo: Senhor, lá fora estão sua mãe e seus irmãos. A família storgé. E Jesus vira-se e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele olha para todas aquelas pessoas que buscavam-no
E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, são meus irmãos. Nesse momento, muitos dizem, Jesus rebaixou a família, renunciou à família, rebaixou a família ao nível dos estranhos. Não, não. Pelo contrário, Jesus elevou os estranhos ao nível da família. Jesus mostrou que esse amor estorgé, ele precisa abrir-se para entender uma família universal, cuja filiação vem de Deus, que nos faz irmãos. Então, naquele momento, Jesus mostra que o nosso não era o nosso consanguíneo, que o nosso era o nosso de uma grande família universal. Filhos de Deus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, são meus irmãos, disse ele, ampliando esse conceito de família. O storgé é esse amor ainda que vai limitando. É aquele amor que nós temos um exemplo nele que, de maneira rasteira, terrena, nós dizemos que é o mais belo amor. De maneira terrena, nós dizemos que é o amor que mais expressa aquele amor divino. De maneira terrena, que é o amor de mãe, o amor materno. Quantos dizem que a mãe é o símbolo do amor na terra? E é sim. Mas é o amor storgé. É o amor storgé, é o amor para com seus filhos. O poeta libanês, Gibran, ele dizia que o amor só seria pleno na terra quando as mães amassem os filhos das outras como amam os seus. E por que ele dizia isso? Porque o amor de mãe é um amor de doação. O amor materno, o amor paterno, são amores de doação. Nasce o primeiro filho, os pais amam. Nasce o segundo, os pais amam. Nasce o terceiro, os pais amam. Nasce o 10º, os pais amam. Nasce o 25º, os pais amam. Porque é um amor de doação. É um amor de ida. Um amor lindo. Mas é um amor limitado aos seus filhos. Imaginemos uma cena. Em um cômodo estão duas mães. Num outro cômodo, duas criancinhas, cada uma delas filhas de uma das mães. De maneira tal que as mães que estão num cômodo não enxergam as crianças que estão no outro, mas ouvem-nas. E num dado momento escuta-se um choro lá das crianças. E as duas mães saem correndo. E uma chega lá e diz, graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Mas ela vai e ajuda para aquela pessoa, aquela outra mãe, ajuda, mas com o coração sereno. É esse o sentido do nosso, do amor limitado. As mães, quantas vezes dizem, eu crio meus filhos é para o mundo. Aí você pergunta às mães, o que é mundo? E muitas dizem, minha casa. Em outras palavras, criam para aquele conjunto de estar próximos, perto. Porque é um amor muito terno, que é um amor muito maior, mais sublime do que o Eros, bem acima do Eros, o amor entre irmãos, bem acima do Eros, mas ainda numa couraça que não liberta para amar o mundo. E é amar o mundo que cura. E esse exercício de família universal que Jesus nos trouxe, de amar os filhos das outras como amam os seus, que Gibran falou, de ampliar o senso de família, é que leva ao amor fíleo. Fíleo. Fíleo quer dizer companheiro, quer dizer companheirismo. Daí a palavra filantropia, vem do amor fíleo,
do amor que já não mais fica escolhendo pessoas, não mais do amor que é para o meu, que é para o nosso. É o amor da igualdade. É o amor que ama, que apenas ama. É o amor que não quer transformar a outra pessoa, porque o Eros tenta transformar as outras pessoas. É um querendo que o outro se transforme. Mas o amor fíleo não. O amor fíleo é aquele amor que faz com que os amigos gostem uns dos outros, sintam, tenham, melhor dizendo, um sentimento profundo uns pelos outros, mas não tentam mudar um ao outro, não tentam transformar o jeito de ser do amigo, porque esse sentimento fíleo, ele harmoniza as diferenças. É o amor que Jesus, que os apóstolos foram demonstrando uns para com os outros. Fez com que os apóstolos olhassem os publicanos e tratassem-os como iguais. Olhasse os gentios e os tratasse-os como iguais. É esse o amor fíleo. O amor que fez com que Paulo amasse a todos. Fez com que Paulo pudesse dizer: fiz-me de tudo para com todos. É esse amor. É esse amor que não distingue quem é quem, não distingue origem. É o amor que vê o erro, mas quer elevar, melhorar o que comete o erro. É aquele amor que quer aniquilar o erro, mas soerguer aquele que erra. É o amor que dá segunda chance, terceira chance, quarta chance. É o amor daquela ideia do perdão 70 vezes 7. É esse amor que Paulo tinha aos gentios. Aos gentios. Porque ele era um hebreu, ele era um estudante para o rabinato, que aprendeu que era judeu, gentio era gentio, publicano era publicano, e ele entendeu, por este amor fíleo, que judeu era humano, que publicano era humano, que gentio era humano, que eram filhos do Altíssimo, como é o termo que ele usava, e que não havia acepção. É o amor fíleo que olha de pessoa para pessoa, sem nenhuma couraça, sem nenhuma acepção, sem nenhuma discriminação. É o amor que olha e enxerga o ser vivente, enxerga o espírito, enxerga a expressão de Deus. Esse é o amor fíleo. Não faz acepção, não faz diferença se é de gênero, de credos, de raças, etnias, não. Esse amor, ele enxerga o espírito que somos, os seres humanos que somos. É o amor que olha para a natureza e enxerga como um elemento de Deus, como fez Francisco de Assis, esse patrono do Seara de Deus, Francisco de Assis, que demonstrou esse amor. Por todos aqueles que o escarneciam, ele mostrava o respeito e o amor. É o amor. É o amor que nós temos numa letra de música, que eu não vou cantar, obviamente, em respeito aos ouvidos alheios. Uma letra de música muito cantada no meio espírita, que diz: gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você, mas... E não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos, do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu lhe guarde no meu coração. É o amor fíleo.
É o amor que não quer transformar ninguém, quer deixar que a pessoa seja o que ela é. E nós, pessoas, conviveremos como nós somos. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. É o amor filho. O amor de Paulo para com os gentios, o amor dos apóstolos para com Jesus. E o ágape, o amor ágape. Ágape, esse nível transcendente do amor. Esse nível do amor de Jesus para conosco. É o Jesus pedindo-nos para que amássemos. Todos nós amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. E Ele nos amou com o ágape. Esse sentimento de intransitivo, aquele amor que o evangelista João escreveu, Deus amou o mundo. Esse é o amor ágape. Esse cura. Esse cura. Esse amor que o apóstolo Paulo canta, decanta na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como um sino que retine o metal que tange. Seria só barulho. Se eu tivesse todos os dons, inclusive os dons da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor é benigno, escreve ele. O amor é benigno. O amor não se ensoberbece. O amor não se ufana. O amor não arde em ciúmes. O amor tudo crê. O amor tudo ama. Vejam como fala o apóstolo Paulo. Assim restam, encerra ele, lá, é belíssimo o capítulo, assim restam as chamadas virtudes teologal, assim restam a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor que cura. O amor que cura é esse amor que exalamos, independentemente de para quem. É simplesmente o resultado do respeito, da fé, da esperança que se tem na vida, no Criador. Esse é o amor. Esse é o amor que cura. Esse amor que Paulo foi dizer, o amor do Cristo nos constrange. Que Paulo foi dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse amor que impregna e contagia. No capítulo 19, nós temos uma passagem interessante do livro Atos dos Apóstolos, lá do Novo Testamento. Capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Nós temos uma passagem que diz, em nome de Jesus, Paulo curava a todos e fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, vejam, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. O amor impregna. O amor de quem sente efetivamente e busca viver o ágape, impregna. Até as suas roupas, quando levadas aos doentes, se viam curados. Em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas. Em nome do amor que Jesus ensinou e demonstrou, Paulo aprendeu e vivenciou. O amor que Pedro desenvolveu ao longo da sua vida. Desenvolveu naquele conjunto que Paulo escreveu, fé, esperança, amor. Pedro desenvolveu o amor na fé. Lembremos de Pedro.
afundando nas águas porque tinha pequena fé, como disse Jesus, homem de pequena fé, afundando nas águas. O mesmo Pedro, que disse a Jesus que não o abandonaria, que iria com ele até a morte, se preciso for. E titubeou, e negou. Jesus disse a ele: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E desfaleceu. Jesus é crucificado, volta ao mundo espiritual, e bem depois, o apóstolo Pedro, fortalecido no amor, aprendendo, porque é justamente Pedro perguntando a Jesus perguntando a Pedro: tu me amas, me amas, me amas? E Pedro rebustece esse amor, e subindo, ele e João, a escadaria do Templo de Formosa, um paralítico, é o termo do Evangelho, um paralítico pede a Pedro uma esmola, e Pedro diz a esse paralítico: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto que o homem levantou-se e foi cantando, dançando e louvando a Deus. O amor. Foi preciso que lá atrás, um pouco antes, Jesus perguntasse a ele: Pedro, amas-me mais do que estes? E quando Jesus usou, o evangelista coloca a pergunta de Jesus, a palavra grega do evangelho grego de João é ágape. Pedro, amas-me mais do que estes? Ágape. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E o escrito foi fileo. Ou seja, Pedro amava Jesus pelo amizade, companheirismo, e Jesus pedia a ele a transcendência. Jesus pergunta de novo: Pedro, amas-me mais do que todos? Ágape, a palavra. E Pedro responde: amo, Senhor, tu sabes que te amo. Fileo, a palavra em Pedro. Ágape, filho, ágape, filho. E Jesus compreendendo que Pedro cresceria. A terceira pergunta já não é mais ágape. A terceira pergunta, Jesus pergunta: fileo, Pedro, tu me amas? Filho. E Pedro responde chorando: filho. E independentemente se atingiu o ágape ou atingiria, Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. E como cuidar sem amar? Pedro então cresce. E do filho, ele passa ao ágape. E no auge, no ágape, ele escreve na sua carta: o amor cobre uma multidão de erros. Só o ágape pode cobrir a multidão de erros. O mesmo Pedro que perguntou: até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes. E Jesus responde: não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Nessa resposta, Jesus faz alusão ao Velho Testamento, a Lameque. Um dia conversaremos sobre isso. É uma fala de Lameque, lá do Velho Testamento, do Gênesis. E Pedro, ouvindo perdoar 70 vezes 7, que cortou a orelha de Malco, não perdoando 70 vezes 7, lá no Getsemane, que desenvolveu o filho, chegou ao ágape, e lembrando de tudo isso, foi dizer: o amor cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados, em outras traduções. Mostrando então que este amor, era o amor que Jesus dizia àquelas pessoas: teus pecados estão perdoados. Porque via nessas pessoas a vontade de amar. E ele que já amava, ele que já era o ágape, ele que era a materialização do amor que curava, podia dizer a elas: tua fé te salvou.
Podia dizer a elas: vá, que teu servo está curado. Podia dizer à filha de Jairo: Talita cum, menina, levanta. Podia dizer a Lázaro: Lázaro, venha. Podia dar àqueles 10 leprosos a cura. Mesmo que um só voltasse para agradecê-lo, os 10 mantiveram-se curados. Porque era o amor que exalava, que Jesus demonstrava. Que podia dizer: levanta, pega o teu leito e anda. É esse. É esse amor que podia repreender os espíritos, como atendeu a Madalena, a Maria de Magdala, que diz o texto de Lucas, no capítulo 7, 8, a mulher da qual ele expulsou 7 espíritos malignos. Que podia dizer àqueles apóstolos: segue, segue-me. E eles seguiam. É esse o amor que cura. E esse amor que Jesus exala para atender a uma mulher cujo nome não se tem. A uma mulher que o texto chama mulher do fluxo de sangue. Outras traduções, hemorroísa. Outras traduções, hemofílica. Mas não dão nome a essa mulher. Dizendo que uma mulher que por 12 anos padeceu de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. E sabendo que Jesus passava, disse para si mesma: eu não tenho forças para chegar até ele, porque ele anda ladeado de pessoas. Mas se eu chegar a tocá-lo, se eu me encostá-lo, eu serei curada. E foi. E foi. E diz o evangelista Lucas que essa mulher, chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica, a superfície. Um toque. E nesse momento, Jesus diz: para. Alguém me tocou. E um apóstolo diz a ele: Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? E ele virou-se e diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Uma mulher que ele não viu quem era, que veio por trás, no meio da multidão que o empurrava, e ela lhe deu um toque. E o ser que ama sente o toque daquele que precisa. Porque só o amor faz com que a pessoa enxergue aquilo que mais ninguém enxerga. Só o amor, ágape, esse ágape advindo do fíleo, só esse amor faz com que a pessoa sinta as outras pessoas. Só esse amor pode fazer com que a pessoa haja e diga e haja, como Paulo disse. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em penúria, sei viver em abundância. É esse amor que permite aquilo que Paulo disse e fez. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, esse amor permite que a empatia exista e nós enxerguemos os outros como se fossem nós mesmos. Que percebamos nos outros aquilo que está em nós, que nós também trazemos. E que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem a nós. É esse o amor que cura. Não a cura materialmente falando somente. Não, a cura, aquela cura interna, o amor que dá bom ânimo às outras pessoas, o amor que soergue aqueles sentimentos abalados das outras pessoas, o amor que seja de um conte comigo, um amor que seja um olhar compassivo, não um olhar de pena e dó, um olhar compassivo. Esse amor soergue muitos, anima muitos. É o amor que Jesus nos ensinou. Então,
como numa letra de música muito cantada no meio espírita, uma frase dessa letra diz: seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, aprendamos, abramos os corações para o amor pleno. Nesses momentos atuais, quantas pessoas gostariam de receber esse amor, de uma palavra, de um olhar, mesmo que a presença não seja possível. E aí vale uma frase que atribuem a Leonardo da Vinci, atribuem a ele. Para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. E quem ama abertamente, e quem ama do fíleo pro ágape, estará sempre do lado de dentro dos outros. Então, mesmo que longe, estará junto, porque ama o ser, os seres que somos nós, os seres de Deus. Que façamos, então, do amor a nossa bandeira de luz, tal qual o amado Mestre Jesus.